E hoje nós estudaremos o Evangelho segundo o Espiritismo. Para você que está com o livro, acompanhe a leitura. O capítulo é 1, Eu não vim destruir a lei. O item 8, a página 27, Aliança da Ciência e da Religião. Aliança da Ciência e da Religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Mas umas e outras tendo o mesmo princípio que é Deus. Não podem se contradizer. Se elas são a negação uma da outra, uma necessariamente é errada e a outra certa. Porque Deus não pode querer destruir sua própria obra. A incompatibilidade que se acreditava haver entre essas duas ordens de ideias prende-se a um defeito de observação e a muito de exclusivismo de uma parte e da outra. Daí um conflito onde nasceram a incredulidade e a intolerância. Os tempos são chegados em que os ensinamentos do Cristo devem receber seu complemento, em que o véu lançado propositadamente sobre algumas partes desse ensinamento deve ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve inteirar-se do elemento espiritual, em que a religião, cessando de menosprezar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, apoiando-se uma sobre a outra e andando juntas, se prestarão um mútuo apoio. Então, a religião, não recebendo mais desmentido da ciência, adquirirá uma força inabalável, porque estará de acordo com a razão, e não se lhe poderá opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam se entender até hoje, porque cada um, examinando as coisas sob o seu ponto de vista exclusivo, se repeliam mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava. Um traço de união que se aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Leis tão imutáveis como as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas relações, uma vez constatadas pela experiência, uma luz nova se fez. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que permanecem para trás, até que sejam arrastadas pelo movimento geral que as esmagará, se quiserem resistir-lhe, em lugar de a eles se abandonarem. É toda uma revolução moral que opera neste momento e trabalha os espíritos. Depois de elaborada durante mais de 18 séculos, ela se aproxima do seu cumprimento e vai marcar a era nova da humanidade. As consequências desta revolução não são fáceis de prever. Deve trazer nas relações sociais inevitáveis modificações, às quais não está no poder de ninguém se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Para os esclarecimentos da leitura, passamos a palavra aos facilitadores Eurípides e Mara. Boa noite a todos, bem-vindos mais uma vez a esta casa para mais um momento de estudo, de reflexão, para que podemos aprender um pouco mais. Dando também boa noite aos nossos amigos internautas, onde quer que se encontrem neste momento também de estudo, de reflexão. Como foi lido a mensagem, a aliança da ciência e da religião,
Lembrando a todos que podem fazer perguntas, que estaremos aqui para poder responder até o término do estudo. Mara, boa noite também. Vamos juntos aqui neste assunto refletir à luz do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, sobre acerca da aliança da ciência com a religião. Bom, neste item aqui, Kardec nos apresenta o conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e as suas relações com o nosso mundo corporal. Leis assim tão imutáveis como as que regulam o movimento dos astros e a existência dos seres, como traço de união entre a ciência e a religião. Considera ele a ciência e a religião como sendo as duas alavancas da inteligência humana, ou seja, instrumentos de seu desenvolvimento, reconhecendo que a primeira revela as leis do mundo material e a segunda as leis do mundo moral. Como ambas têm o mesmo princípio, que é Deus, elas não deveriam se contradizer. Ambas deveriam andar juntas, facilitando assim o desenvolvimento do homem. A incompatibilidade que se acredita existir entre ambas está em uma falha de observação e do excesso de exclusivismo de uma e de outra parte. A ciência, assim, definiu seu campo de ação em sendo apenas os fatos materiais. A religião se manteve firme nos seus dogmas, ignorando as descobertas da ciência. Bom, então nós vamos assim, refletindo, né, Mara, um pouco sobre essa temática, lembrando mais uma vez que, na dúvida aí, podem fazer perguntas dentro deste tema. Lembrando assim, os que no século XIX, o desenvolvimento intelectual e científico teve assim, um avanço muito expressivo, contrariando assim dogmas das religiões dominantes da época, gerando um desenvolvimento muito grande do materialismo e alargando o fosso existente entre religião e também ciência. Assim compreendeu Kardec a importância dos ensinos espíritas na revelação do mundo espiritual, das suas leis, dos seus habitantes, da sua influência sobre o mundo material e os seres. Percebeu também que ele, com os estudos novos do Espiritismo, a ciência deixará um dia de ser exclusivamente material, levando em conta também o elemento espiritual do homem. A religião, por sua vez, acompanhará as comprovações científicas, conhecendo-as, aceitando-as, porque a ciência também tem origem divina. Kardec assim escreve: então, a religião, não mais desmentida pela ciência, adquirirá uma potência indestrutível, porque estará com a razão e não se lhe poderá opor à lógica irresistível dos fatos. Também disse Kardec que o Espiritismo, sendo uma doutrina nova, também em evolução como tudo que existe, jamais será ultrapassado, visto que se a ciência provar algo diferente do que diz a doutrina espírita, ela se modificará nesse ponto e acompanhará a ciência. Portanto, a doutrina espírita veio para nos mostrar que ambas as duas, a religião e a ciência, podem andar juntas, ou seja, podem assim compreender uma outra e avançar sempre mais. Mara, fique à disposição. Boa noite, pessoal, mais uma vez. E o Eurípides me conhece já, não sei há quantos anos, Eurípides, na doutrina espírita. E o que nós conversamos com vocês aqui, conversamos com vocês lá fora, não tem muito segredo, apesar que a doutrina espírita peça estudo, porque quando a gente quer conhecer alguma coisa, nós precisamos estudar. Não tem ninguém aqui na sua profissão
ainda que tenha entrado no seu trabalho inicialmente sem muito preparo, mas sempre tem uma base. E a partir daí, vai se aperfeiçoando. A doutrina espírita é a mesma coisa. É vida. É uma opção que nós fazemos e precisamos saber por que fazemos, por um simples detalhe. A doutrina espírita não é ritualística. Ela não tem aquela forma X de ser acompanhada. Então ela fala a cada coração que aqui está. Nós podemos e falamos por experiência própria. Quando, e é sempre assim, né, minha gente? Quando no momento de aperto, quando o coração, ou a mente, ou os dois, entram em conflitos, nós buscamos os recursos. E assim aconteceu conosco, quando nos demos de frente com a doutrina espírita. Passando aqui e acolá, e percebemos que, acima de tudo, nós precisamos entender onde nós estamos. Não é uma coisa em que se fala somente amém. Cruzamos os braços e deixamos a vida correr. Muito pelo contrário. Os braços se estendem, porque nós percebemos que o fundamental que permeia toda a doutrina espírita é uma palavrinha de 4 letras. Alguém arrisca? Pode falar alto, não tem problema não. Quem falou? É o que é? Amor. Agora, como que é esse amor? Esse amor é aquele amor, né, que oi, e passamos. Não. É um amor, é uma palavra de 4 letras, maiúsculas, letras maiúsculas. E que a própria ciência e a religião falam. Olha, desculpem. Nós tivemos uma caminhada árdua em termos de estarmos no conhecimento de Deus, de Jesus, desta energia que permeia entre nós e no universo. Há uns anos atrás, não podia se perguntar nada, era pecado. Nós não tínhamos quase que direito nenhum a respeito de sabermos o que é Deus, ou quem é Deus, quem foi Jesus. E assim, então, nós passamos um bom tempo fechados, quase que enclausurados, com relação Deus lá, eu aqui. Para que eu pudesse conversar com Ele, eu teria que ser quase ou perfeita. Aí, na nossa experiência, tivemos contato. E
começamos a observar que esse Deus é aqui, é aqui, é aqui. Que Jesus literalmente é aqui. Entre tantos outros que deram o seu exemplo. Muito tempo a ciência de um lado, a religião do outro. As duas sem se falarem, como se não fosse simplesmente um ser humano que precisava e precisa e vai precisar por um bom tempo ainda destes dois componentes. Porque na ciência eu vou entender o que eu sou. O que eu sou? Eu sou somente essa massa dotada de alguns membros, cérebro. Mas o que eu sou? Foi pergunta que eu fiz com relação quando nos encontramos com a doutrina espírita. E eu fiz essa pergunta a uma pessoa, na época, que eu achava seria necessário, e essa pessoa simplesmente me disse que não sabia e que eu iria e deveria procurar. E foi o que eu fiz. No primeiro dia em que, num momento como este, que vocês estão aqui, numa palestra, e que eu ouvi o Evangelho, como eu nunca tinha ouvido, como eu nunca tinha entendido, eu disse para mim, é esta mensagem que eu quero na minha vida. E aí fizemos uma opção. Agora, compramos também uma grande caminhada e um grande desafio. Porque a responsabilidade é minha quando eu faço opções. Quando eu faço escolhas, eu me torno responsável por aquela escolha. Não é por causa de fulano, de ciclano. Não, sou eu. E aí fomos entendendo o que a ciência nos trazia quanto à doutrina espírita e a religião em si. E percebemos que, naqueles dois desafios que a doutrina espírita nos traz, para nós, o orgulho e o egoísmo, que ainda carregamos, é que fomos entender que a gente precisa parar de olhar para o nosso umbigo e olhar para frente, para o outro. Entender que todos estamos aqui na mesma caminhada, no seu momento. Muitas vezes escutamos, mas eu não entendo as palavras, os versículos de Jesus, porque até hoje nós estamos aprendendo, tentando entender. A natureza não dá salto. Ele sabe, ele sabia que nós iríamos caminhar lentamente para este entendimento. Hoje já se torna mais fácil. Hoje eu tenho condições de entender quando fala para a gente que nós não devemos julgar.
Há um tempo atrás a gente brigava. O que tem com isso, né? Hoje eu já sei por que ele disse isso para nós. Não julgueis. Entre outros tantos ensinamentos. E nós vamos entendendo que esse permear da religião, que nada mais é do que o religar, colocar na tomada, para que a luz se faça dentro de nós, é abrir mão do egoísmo, do orgulho, ainda que não completos, mas já melhorados. Eu faço o meu religar e eu passo a entender a dificuldade de um, a dificuldade de outro, e porque com a ciência, a beleza do perdão, porque o perdão é saúde. O perdão não nos afeta de uma forma muito pesada, como o contrário. Nós sabemos hoje o quanto isto nos faz bem. E entendemos que a doutrina espírita, que é a religião, não de uma forma como nós iniciamos dizendo, ritualística, mas é aquela que semeia com disciplina a informação, o esclarecimento do que significa estar aqui na Terra, religando ao outro, todos filhos do mesmo Pai. E nós vamos entendendo a importância dessa ciência, porque nós ainda estamos longe de perceber o que realmente nós somos. Muito mais do que essa massa corpórea, mas que a ciência aí vem descobrindo que a vida continua, que hoje estamos aqui e vamos continuar com a mesma carga. Não vamos virar anjos nem demônios, mas vamos carregar o que fazemos hoje, o que entendemos hoje, os esforços de sermos melhores hoje, permeado o tempo todo com a palavrinha amor. A própria ciência há muito já vem elaborando com relação a esta energia que nos faz tão bem. O que você acha, Eurípides? Muito bem, Mara. Bom, dentro desta colocação da Mara, nós vamos entender assim, como a doutrina espírita veio depois trazendo todas essas verdades, toda ideia nova encontra assim barreiras na sua compreensão, na sua aceitação, né, Mara? Mas os princípios espíritas, sendo esclarecimentos de leis naturais, ele caminha, vamos dizer assim, cada vez melhor compreendido. Portanto, sendo assim esclarecimentos naturais da lei de Deus, nós vamos caminhando de forma mais esclarecida. Dentro do que a Mara colocou, nós procurando nos conhecer melhor, saber de fato quem nós somos. Pois a ciência somente não é capaz de satisfazer os anseios espirituais do homem. Somente a religião tem essa capacidade deste sentimento de ligação, igual a Mara colocou.
Com o conhecimento científico e com os ensinos espíritas, tem o homem essas duas alavancas, conforme Kardec colocou, para nos auxiliar na tarefa de nosso próprio desenvolvimento, ou seja, do nosso aprimoramento, do nosso crescimento espiritual. Kardec assim trouxe para nós, na pergunta 117 do Livro dos Espíritos, quando ele questiona ou pergunta à espiritualidade assim: depende assim dos espíritos progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Então ele questiona se depende exclusivamente de nós, depende de nós para que nós possamos progredir mais ou menos rapidamente para a perfeição. E a espiritualidade nos diz assim: certamente eles a alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que tem de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. E aí dá um exemplo assim: uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante, ou seja, uma criança que tem vontade de aprender, ela não vai aprender mais rápido aquela que não tem. Então, para nós aprendermos tudo isso e nos conhecermos melhor, igual a Mara colocou, mais rapidamente rumo a essa perfeição espiritual, nós temos que compreender tudo isso que nós estamos aqui falando sobre essa ligação ciência-religião. Nós vamos entendendo assim que como a humanidade é constituída de espíritos encarnados, progredindo isso, ou seja, a humanidade também progride, ou seja, uns ajudando os outros. A ciência e a religião são os dois instrumentos da inteligência humana. Como disse Kardec, uma revela as coisas do mundo material e a outra as coisas do mundo moral. Mas como ambas têm o mesmo princípio, que é Deus, não se podem assim contradizer. No livro A Gênese, Kardec nos diz assim, no capítulo 1, item 55, que a doutrina espírita, por apoiar-se em fatos, tem de ser e não pode deixar de ser essencialmente progressiva, como todas as ciências de observação. Pela sua própria substância, ela se alia à ciência, que, sendo a exposição das leis da natureza, não pode ser contrária às leis de Deus, que é o autor das leis. As descobertas que a ciência realiza, observa Kardec, longe de se rebaixarem, glorificam a Deus. Unicamente destroem o que os homens edificaram sobre as falsas ideias que formaram de Deus. E assim nós vamos entendendo que a doutrina espírita vem nos mostrar sobre o conhecimento das leis, sobre o conhecimento de nós mesmos. Kardec ainda nos diz, como foi bem falado, que o Espiritismo não estabelece como princípio absoluto, senão o que se acha evidentemente demonstrado ou que se ressalta logicamente da observação. Por esse motivo, entendendo-se com todos os ramos da economia social, aos quais dá o apoio de suas próprias descobertas, o Espiritismo assimilará sempre todas as doutrinas progressivas, de qualquer ordem que seja, desde que hajam assumido o estado de verdades práticas e abandonado o domínio da utopia, sem o que ele se suicidaria. Ou seja, caminhando de par com o progresso, o Espiritismo jamais será ultrapassado, porque se outras verdades forem reveladas, o Espiritismo assim vamos dizer assim, se abraçará a essas verdades, não é, Mara? Então, caminhará junto a ela. Os sinais da aproximação entre ciência e religião são muito claros e basta repararmos em várias publicações de revistas científicas para vermos um volume grande e expressivo de pesquisas relacionadas ao que a ciência hoje tem buscado em parceria, vamos colocar nesse sentido, com as descobertas, ou seja, com aquilo que a religião colocou, principalmente no que a Mara colocou sobre hoje a ciência buscar de fato a descoberta real de que a vida realmente continua, que nós não somos somente carne e osso, né? Emmanuel, no livro Consolador, nos esclarece assim, que a religião para todos os homens deverá compreender-se como sentimento divino que
clarifica o caminho das almas e que cada espírito aprenderá na pauta do seu nível evolutivo. Neste sentido, a religião é sempre a face augusta e soberana da verdade. Então, todos nós, para entendermos essa nossa ligação com o Pai, essa ligação com Deus, com o Criador, com a essência do que nós somos, porque nós somos essência da criação, nós vamos ter que entender através da religião esse religar-nos nesta conexão com o Pai. Religião é o sentimento divino, cujas exteriorizações são sempre o amor nas expressões mais sublimes, conforme a Mara colocou. Enquanto que a ciência e a filosofia, né, Mara, operam o trabalho da experimentação e do raciocínio. Então, a religião nos reconecta, ou seja, nos ligam novamente ao Criador. Pessoal, a gente está num desafio, tá? Optar por uma doutrina, né? Não é como doutrina espírita, não é simplesmente chegar num lugar e sair de lá. A situação está lá e eu estou aqui. Não, a gente sai e sai tocado. Ou você é, ou você não é. Não tem meio termo. Torno a dizer que foi por experiência e é por experiência própria. Porque ela se torna vida, ela mexe com conceitos, ela mexe com nossos valores, ela mexe com nossas posturas. Aquela situação de ter mais ou menos uma vida passou. Você tem uma vida a enfrentar-se. Não é meio termo. Estar na doutrina espírita não é meio termo. Não é uma escolha que a gente faz simplesmente porque ouvimos a cabeça de alguém. Ou simplesmente estamos ouvindo alguém dizer e se eu não saio tocado, alguma coisa está errado. Porque fala da vida pessoal, não fala da vida do Eurípides. Fala para mim. Quando eu ouvi a primeira explanação espírita, como eu disse atrás, do Evangelho, não foi aqui em Divinópolis, nós não morávamos aqui. O salão estava lotado e era como se eu tivesse sozinha e aquilo sendo falado para mim. No dia seguinte, nós tivemos que tomar uma decisão. E nós tomamos a decisão que melhor estava para a nossa vida. Essa decisão traz grandes modificações. E até hoje eu escuto muita coisa. Até de familiares. Até de pessoas ligadas a nós. Outra vez, não é possível. Mas entra aqui e sai aqui. Porque quem sabe da sua necessidade é a gente. Não tem outra forma. E eu vou complementar o que Eurípides estava dizendo de Emmanuel, quando ele fala no livro O que é o Espiritismo, que Kardec definiu a questão da ciência, da filosofia, etc. O Espiritismo é, ao mesmo tempo, uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Ela é filosofia, porque ela fala de vida. Ela fala, quem sou eu? Garanto que muitas vezes,
principalmente naqueles momentos de questionamento, algum de vocês aqui não deve se ter perguntado: o que eu estou fazendo aqui nesse mundo? Quem sou eu? Para onde eu vou? Eu tive um início, vou ter um fim. E aí? Não combina com Deus, não combina com essa criação perfeita. Basta olhar para nós e ver os mínimos detalhes, com o mínimo detalhe que nós fomos criados. E de nada disso se aproveitar. E aí vem a ciência e nos fala: mas você não é só esse corpo. Simplesmente isso é a materialização de uma energia que precisa desse corpo para a sua educação e a sua continuidade. O espírito. Quando então, às vezes a gente acreditava, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Uai! E a gente morria de medo. Céu, inferno. Aliás, uma literatura de Kardec, né? Para entender aonde que essas duas coisinhas estão aqui. Nossas dificuldades, nossa felicidade, céu, inferno. E Kardec traz para nós: o Espiritismo, repetindo, é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Como ciência prática, ele consiste nas relações que se podem estabelecer com os espíritos, inclusive encarnados e encarnados, tá, gente? Irmão José, no livro Vigiai e Orai, é um livreto de reflexão, nos fala da importância do relacionar, do enfrentamento com o outro. Isto também a doutrina espírita, a religião, a ciência espírita fala para nós. Não podemos fugir. Infelizmente, estamos tendo grandes baixas entre jovens, porque não estão dando conta, não tiveram, seja o que for, a força para esse enfrentamento que realmente não é fácil. Porque o outro tem suas deficiências e suas qualidades, e vice-versa. E nisto nós precisamos aprender a nos respeitarmos. E ele continua: como filosofia, ele compreende todas as consequências morais que decorrem dessas relações. O Espiritismo é uma ciência que trata da natureza, da origem e da destinação dos espíritos e das suas relações com o mundo corporal. Estudar, minha gente, estudar-se. Nós viemos de situações muito acomodatícias, só receber, mas sem perceber que eu estou dando ao outro, quando isso acontece, plenos direitos de ser sincero ou não. Quando eu pego a rédea, eu direciono o meu caminho. E
a doutrina espírita, o espiritismo faz isso conosco. Porque ele nos mostra quem eu sou. Filosofia. O que eu sou? Ciência. E como eu devo tratar tudo isto? Religião. Religar a esta energia positiva, altamente positiva, à nossa volta. Em vez de reclamar, clamar aos céus por estarmos aqui. Dificuldades, estamos no mundo de provas e expiações. Mas não desamparados. O Evangelho de Jesus está aí, esclarecido. Quando você entende a importância dele na vida, quando você percebe que ela continua, que eu saio daqui carregando o que eu tenho de bom e o de ruim, não importa, mas a vida vai continuar. E para que isso se dê melhor, eu preciso buscar esse entendimento. No dia a dia, como que Jesus fez? Basta lembrar das suas ações, da sua forma de ser aqui na terra, deixando esse evangelho, os seus evangelistas, com todas as dificuldades que eles carregavam, humanos como nós, mas que compraram a boa briga do bem. E até hoje nós estamos procurando entender o significado de tudo isso. Nós temos que buscar, e isso de forma tranquila, para si, não é para o outro. Eu não vou entender o Evangelho, pois é, eu estou lendo isso aqui, o Eurípides podia ver tanto isso aqui. Não, é a Mara. O Eurípides é o Eurípides. Ele que tem que fazer a parte dele, do jeito que ele der conta, porque acima de tudo, o respeito deve permear. Qualquer um. Jesus nunca desfez na sua caminhada na terra de ninguém. E vamos então perceber o que a doutrina espírita nos traz, explicando esta energia e esta caminhada, para que possamos entender onde chegarmos. Tem pergunta, Eurípides? Bom, como colocou a Mara, tem uma mensagem que o Emmanuel também nos traz, falando sobre essa aliança da ciência com a religião, que ele diz assim: o conhecimento que a ciência gera, o conhecimento que a ciência propicia, gera condições favoráveis ao desenvolvimento da fé, que precisa de conteúdo intelectual, pois para crer é preciso compreender. E assim nós vamos entender por que Kardec coloca que a fé cega é aquela que conhece a verdade face a face em todas as épocas da humanidade, ou seja, a fé inabalável, né, Mara? Ou seja, buscar esse entendimento do que vem a ser a fé. E aí Emmanuel coloca que para crer é preciso compreender. Então, justamente a gente ter esse equilíbrio, esse autocontrole, essa autoavaliação de
questionar as coisas, de buscar realmente as coisas, o porquê. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui das agremiações religiosas que sempre falam, as outras religiões que falam que existe o céu e o inferno, que nós estaremos condenados para sempre no inferno devido às nossas ações. E vem a doutrina espírita dizer que o céu e o inferno é um estado de consciência, ou seja, de acordo com as nossas ações, porque segundo o que a doutrina nos coloca, nós seremos reconhecidos por nossas obras, não pelo que somos, mas pelo que nós fizemos ou também deixamos de fazer, né? Então, analisar tudo isso e compreender que aqui estamos num processo evolutivo, caminhar buscando sempre o melhoramento de todos nós, que é o passo mais assertivo para todos nós. Emmanuel diz assim que para crer é preciso compreender, e que o método científico da experimentação e da observação se ajusta bem às finalidades religiosas, tendo provado a existência do Espírito, sendo a ciência a maneira moderna de obter conhecimentos, e a religião um sentimento. Uma e outra se completam no processo de evolução de todas as almas para o Criador e para a perfeição de sua obra. Kardec assim coloca que o conhecimento do mundo espiritual, das suas leis e das suas relações com o mundo material, que o Espiritismo assim constatou pela experiência, uma nova luz se fez. A fé se dirigiu à razão, esta nada encontrou de ilógico na fé, e o materialismo assim foi vencido. Assim colocou Kardec para nós entendermos todo esse ajuste dessa aliança religião-ciência. Com o conhecimento científico e os ensinos espíritas, tem o homem, assim como Kardec colocou, as duas alavancas que o auxiliarão, né? Então fica bem claro para nós que o Espiritismo não veio como uma religião constituída como as demais, para competir no entendimento da verdade. Não foi essa a proposta. É religião no sentido de levar seus adeptos, ou seja, de nos religar a Deus nesse sentimento de ligação ao Pai, de nos levar acima das coisas materiais no desenvolvimento de nossa espiritualidade, nos compreender melhor no sentido de que nós somos seres imortais, que aqui estamos de passagem, buscando neste momento evolutivo, neste processo de vivência aqui na Terra, na carne, aprender e corrigir os equívocos que em outras eras ou então em outros momentos nós descumprimos a lei e cometemos equívocos, né? Então, pelo uso da razão, na aceitação das leis divinas, no esforço de melhorar-se e melhorar o mundo à sua volta. Esse é o processo, esse é o maior objetivo para todos nós, né, Mara? Pessoal, estão faltando assim uns minutinhos já, mas só para a gente começar a ir para o final, porque é muita coisa. E vou dizer para vocês, né, eu estou falando por mim, é apaixonante quando você começa a pesquisar, quando você começa a ver, a sentir, a ler, a vontade é de buscar mais, porque fala de você. A doutrina espírita fala de e para você. E quando se fala de ciência, inclusive nós estamos falando, né, dos grandes desafios, dessas energias que estão à nossa volta, mediunidade, existe o espírito. Como é que o espírito é pesado, é assim, tudo isso é pesquisado, além de outras coisas, da natureza também. N físicos estudaram e estudam tudo que permeia o que nós estamos conversando. E para que, trazendo aqui para vocês, já assim quase que encerrando, eu achei muito interessante uma fala de Einstein, né? Todo mundo conhece aqui,
tal, né? Um grande estudioso aí, né? Das áreas exatas. E ele fala uma coisa muito bacana. A ciência... Olha, Einstein sentiu que o conhecimento científico apenas não poderia bastar ao homem. Por quê? Porque mexe com o nosso orgulho. É meu, eu descobri, então é meu. Isso nos dá, entre aspas, uma asa quebrada, porque nós não somos donos de nada, a não ser do bem que fazemos. E ele afirma: a ciência sem a religião é cega. E a religião sem a ciência é manca. Como lá no Evangelho, as duas aprenderam a se respeitar. E nós achamos muito interessante, numa obra em que nós estamos lendo, nós copiamos aqui para vocês, que foi hoje que a gente leu essa página, não é um livro espírita, tá? E olha a fala, que esta fala permeia a parte religiosa da doutrina espírita. Sem aquela religião, aquele religioso de fora. Olha o que o autor fala. Quanto mais a pessoa esquecer de si mesma, dedicando-se a servir a uma causa ou a amar outra pessoa, mais humana entre aspas, né, no sentido mais alto, será e mais se realizará. Nós achamos que às vezes nós ficamos presos, né, não presos, mas achamos que só dentro dos compêndios espíritas, mas não. Isto aqui é um livro de um psiquiatra, tá? Que passou por situações da Segunda Guerra Mundial, e ele relata, e ele deixa isso para nós numa das páginas de seu livro. Quer dizer, então a religião é o abrir-se para o outro, e a ciência nos trazendo o entendimento do que tudo isso significa, pesado, medido, orientado. Vamos entendendo então qual que é essa intercessão. O amor está aqui. Amar outra pessoa, servir uma causa, é amar. Pode ser uma causa enorme, pode ser uma causa pequenininha, pode ser o outro que está do meu lado. Nós temos dificuldades ainda, mas a caminhada está aí, viu, Eurípides? A gente não pode desanimar não, tá? Com certeza, por isso Kardec dizia que trabalho é toda ocupação útil. Trabalho no bem, então, nesse propósito de a gente sair fazendo pelo outro o que se quer para si mesmo, estaremos com certeza angariando para nós benefícios muito grandes. Para terminar, nosso tempo chegando ao final, a religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando, como sublime legado. O que se faz preciso em nossa época é estabelecer as diferenças entre religião e religiões. A religião é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são as organizações dos homens
falíveis, imperfeitas como eles próprios, dignas de todo o acatamento pelo sopro da inspiração superior, que se faz surgir, são gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra, em que cairão, muitas delas, porém, estão desviadas do bom caminho pelo interesse criminoso e pela ambição lamentável dos seus expositores. Mas a verdade um dia brilhará para todos, sem necessitar da cooperação de nenhum homem. Portanto, entender que religião é uma coisa e religiões é outra coisa. E movimento espírita, doutrina espírita é outra coisa, entendeu? Então, para a gente caminhar com tudo isso, buscando esse entendimento, primeiramente compreender que fé, como diz Kardec, só é inabalável se encarar a verdade face a face em todas as épocas da humanidade. Portanto, assim, Kardec define totalmente que essa aliança fé com religião e ciência, compreensão e conhecimento de todas as coisas, nós vamos sempre caminhando junto e entendendo passo a passo de vivenciar, seguindo essa perfeição espiritual que nos compete. Bom, pessoal, nós agradecemos a todos. Teve uma pergunta aqui que, como foi colocado no início, deveria ser dentro do assunto abordado, essa não foi. Fica para o estudo de terça-feira. Se também a pessoa quiser nos procurar aqui no corredor, fique à vontade que nós podemos ajudar. Obrigado mais uma vez, aos amigos de casa também. Uma boa noite, até a próxima oportunidade. Obrigado, Mara. Até a próxima.